Bem-vindos ao último módulo do nosso curso de terapia familiar. Hoje falaremos sobre o comportamento infantil, alguns transtornos que surgem nessa fase infantil, vão exigir maior cuidado dos pais, maior atenção e, em alguns casos, infelizmente, ajuda de um profissional, um acompanhamento terapêutico, e é isso que queremos te dar ciência nesse módulo, para que você tenha conhecimento suficiente para, ao tratar uma família, identificar se há alguma criança com um comportamento fora de um padrão normal, algo que sinalize um transtorno e que pode ser talvez ali o pivô de um problema, de uma desestabilização no ambiente familiar, entendimento entre marido e mulher. Não é incomum nós termos, num lar onde há uma criança que requer uma atenção e um cuidado especial, uma criança que apresenta algum tipo de transtorno, por exemplo, TDAH, é um transtorno que requer atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TOD, que é o transtorno opressivo desafiador, ou opositor desafiador. Então, nós temos alguns transtornos que acometem as crianças na fase infantil. Não quer dizer que na fase adulta eles se manterão, mas que dão muito trabalho, muita alteração no cotidiano da família e pode ser aí o motivo pelo qual a família ou um membro da família está buscando a sua ajuda, ok? Então vamos aqui conhecer um pouco mais do comportamento infantil, um procedimento normal, mas também alguns transtornos oriundos aí nessa fase infantil. Estudaremos hoje o comportamento infantil, uma das grandes demandas no tratamento da família. Alterações de humor, comportamento e déficit na aprendizagem geralmente comprometem a estabilidade familiar e até são responsáveis por contendas dos lares. A criança é regida pela instância primária ID. O que é essa instância psíquica chamada ID? Ela constitui um reservatório de energia psíquica, funciona pelo princípio do prazer, satisfação imediata das necessidades, é atemporal, ou seja, a única dimensão é o presente, é o momento presente, é amoral, não é regida por regras e conceitos de moralidade da sociedade, é a sede do desejo ou do prazer, é um componente biológico da personalidade e está ligada ao instinto primitivo. Vamos explicar bem o que aqui foi lido. Quando uma criança nasce, e aí falamos lá nos primeiros módulos sobre aquela questão da criança ser regida pela natureza primitiva ou natureza animal e funcionar por instinto. Por que isso? A nossa área inteligente e racional, córtex cerebral, se lembra? Esta área, ela precisa receber informações para que ela possa funcionar racionalmente. O córtex cerebral da criança, a área nobre no nosso cérebro, é perfeito. Já é funcional e tem todo o potencial para exercer suas funções. O que ele não tem? Informações. Quando a criança nasce, ela ainda não aprendeu nada.
O aprendizado, ele advém da inserção de informações, da prática dessas informações para gerar condicionamento e posterior aprendizado. Ou seja, memórias que foram inseridas com as repetições, com a prática de acesso a essas memórias, elas se tornam memórias de longa duração, de longo prazo. É o que nós chamamos de aprendizado. Tudo que você sabe está ligado a uma memória de longo prazo ou longa duração. A criança, ela ainda não recebeu, o bebê, quando nasce, ele não recebeu essas informações. Ao longo do seu desenvolvimento é que nós, como pais, vamos interagindo com ele, a família, ele cresce mais um pouco lá na creche, na escolinha, ele está recebendo o tempo todo informações. Estas informações estão, sendo armazenadas no seu córtex cerebral e vai permitir que ele funcione racionalmente lá na frente. Até então, ele funciona por instinto, como um animal agiria. Por isso morde, por isso bate, por isso é egoísta, acha que tudo é para ele. É o que nós lemos. Essa instância psíquica desta fase em que a criança funciona por instinto, ela é egoísta, ela acha que tudo deve ser para ela, ela funciona em busca do prazer, em se dar prazer. Então, tudo que ela quer, ela lança a mão, ela toma para si. Então, este é o período em que essa criança nos dá muito trabalho, porque aquilo que você fala nem sempre ela vai compreender ou obedecer, porque ela segue mais seus instintos e quer experimentar tudo. Ela é curiosa. Então, o tempo todo os pais estão atrás ali, não pode, não vai aí, não toca nisso, é perigoso. Você precisa estar ali o tempo todo porque ela quer descobrir. O instinto a leva a buscar essas descobertas e ao que ela desejar, tomar para si. Ela não gosta de ser contrariada. Já viu quando você toma alguma coisa da criança, não permite que ela faça algo, que ela aí se manifesta pelo choro, por uma pirraça? Isso é característico da sua natureza animal e instintiva. À medida que o racional se desenvolver, essas coisas vão ficando para trás. O racional subjuga o animal instintivo. Assim funciona com os seres humanos, ok? Vamos aqui, nessa imagem, entender isso. Essa parte aqui do cérebro é o córtex cerebral, essa área que é racional, que vai precisar ser povoada de informações, de conceitos, do que é certo, do que é errado, de moral ou imoral. Todos os conceitos dos pais, que regem a vida dos pais, eles vão tentar passar para as crianças. E isso é inserido aqui, área racional. Até que haja informações o suficiente para que o cérebro faça a leitura e tome decisões racionais, ele vai tomar decisões instintivas. Esta parte aqui, é uma junção, forma o cérebro primitivo ou reptiliano. Por que reptiliano? Porque os répteis têm até aqui. Não tem essa área nobre que nós temos. Então, um réptil funciona por instinto. A criança vai ter a parte instintiva e vai ter aqui, no centro do cérebro, abaixo do córtex cerebral, uma outra área chamada sistema límbico. É a área responsável pelas emoções. Então, os mamíferos
tem essas duas áreas bem funcionais, a área das emoções e a área instintiva. E os primatas, seres humanos, então, tem uma área aqui mais racional, que lhe dá uma condição melhor que a dos répteis e outros animais, ok? A superioridade da raça humana está aqui. Nosso córtex cerebral, tá vendo ele todo enrugadinho? Se você o abrisse, o desenrugasse, daria uma área de 2 metros quadrados. Então é aqui que armazenamos todas as informações que vão nos permitir agir, responder a uma situação, decidir racionalmente, ok? Mas a criança vai estar, funcionando aqui através do cérebro primitivo, que é composto, e aí nós vamos ver a imagem aqui ampliada, para que você veja melhor. Nós temos o mesencéfalo, nós temos a ponte de Varolho e o bulbo raquidiano ou raquídeo. Então, esses 3 componentes aqui formam o cérebro primitivo. Todas os seus órgãos vitais são comandados por esses elementos aqui do cérebro primitivo, como as suas reações instintivas também. Aqui atrás nós temos o cerebelo, também compõe o cérebro primitivo e ele é responsável pelo seu equilíbrio. Ele armazena memórias relativas aos posicionamentos do seu esqueleto, deitado, em pé, quando você começou a engatinhar, quando você começou a dar os primeiros passos, todas essas informações foram armazenadas aqui no cerebelo. Você mantém equilíbrio graças ao cerebelo e mantém o funcionamento de todos os seus órgãos internos de uma forma autônoma. Você não precisa se preocupar como eles funcionam, você não os controla, porque o cérebro primitivo os controla. E é este cérebro primitivo, juntamente aqui com o sistema límbico, que é a área das emoções, que vão gerar os instintos que conduzirão, que farão a gestão da criança. Ela é regida por essas duas partes, cérebro primitivo e cérebro intermediário, que é o sistema límbico. Então, nós vemos as emoções da criança bem patentes e vemos também os seus instintos. Por isso, ela se manifesta quando sente fome, frio, dor, quando quer alguma coisa, chora, faz pirraça. Então, isso está ligado à sua área instintiva. Olha bem, instinto primitivo, regidas pelo ID. E aí, quando você vê essa sigla, pense exatamente nisso. O ID, instinto, dominante. Então, ela é dominada pelo instinto. É uma instância psíquica instintiva. Crianças são regidas pelo cérebro primitivo, que lhes dá instintos como fome, descobrimento das coisas, aquela curiosidade, o revide. Por isso a criança revida com facilidade, né? Se uma outra bate nela, ela responde da mesma forma. O pensamento de que tudo ela pode, isso também está ligado ao instinto. Não gosta de ser contrariada, egocentrismo. Então, essas características são deste período da criança, onde ela ainda é dominada por instinto, onde sua natureza animal ainda a comanda, ou em parte. Conforme a idade, vai aparecendo o ego, que é o racional, mas o instinto ainda fala muito forte. O instinto são aqueles momentos em que a criança tem um rompante, tem uma atitude brusca, inesperada. É o instinto que está entrando ali, está se manifestando. Formação de padrões e condicionamentos.
Aprendizado, capacidade de aprender e reproduzir. Dia após dia, a criança desenvolve as funcionalidades cognitivas do córtex cerebral, aprendendo tudo a que é exposta. Porém, a instância psíquica dominante ainda é o id, o instinto. As interações dos pais, impondo limites, vão gerar na criança o ego, o racional, e tomada individual de decisões com o tempo. Problemas de instabilidade, né? Irrequietude ou hiperatividade. Bom, antes de entrarmos aqui, só fechando aquela parte, que já até fizemos o comentário aqui. Ela nasce dominada por sua natureza animal, por instinto. Assim ela vai funcionar, porque ainda não aprendeu nada. Área de aprendizado é córtex cerebral, está vazio. Não há informações. As interações, ou seja, todo o relacionamento dos pais com essa criança, a construção cognitiva que vai ser feita, os pais ensinando, os pais instruindo, os pais corrigindo, dando não para ela, mostrando o que é perigo, o que pode, o que não pode. Isso vai gerando no córtex cerebral dela uma série de informações que lhe permitirão, dali a pouco, tomar decisões racionais. Antes ela fazia algo movido por uma pulsão, um desejo que vinha de dentro para fora e a impelia a fazer alguma coisa. Isso é instinto. Agora, quando ela vai se mover, é porque ela olhou alguma coisa, pensou, desejou e decidiu ir ou não. Então, é um ato racional. Ela pensou, ela analisou. Inclusive, é levado em conta aquilo que foi a instrução dos pais. Se já foi feita uma proibição acerca daquilo, olha, não mexe aí ou não vá aí. Então, lá na frente, quando ela decide ir, ela está pensando, ela leva em conta isso também. Aquilo que os pais, falaram para ela, uma proibição dos pais. Ela pode ir ou não ir. Aí já é uma decisão que racional. Não é mais instintiva, que é algo, veio à vontade, ela fez. Ela cedeu à vontade, cedeu ao desejo. O instinto funciona assim. O racional, você pensa, você avalia e você decide racionalmente obedecer ou não obedecer, fazer ou não fazer, ok? E aí passamos para os problemas de instabilidade. Ou seja, uma criança instável, não tem um comportamento estabilizado, estável, ela tem alterações bruscas, ela tem um comportamento inadequado, irrequietude ou hiperatividade. É uma criança muito ativa e tal, e que é um processo natural, à medida em que ela for ensinada, ela ir o racional ir subjugando o id dela, a sua natureza animal, ou ela tem um problema como hiperatividade. Vamos conhecer um pouco mais. Irrequietude primária, até 2 ou 3 anos. A criança desloca-se para ir à procura de situações que lhe interessam ou para se afastar de situações que já não lhe interessam. À medida que a criança vai construindo um aparelho mental, vai substituindo a aventura motora pela aventura mental. Então, o que ele está falando? Que, a princípio, o id, ou seu instinto, a leva a buscar descobrir tudo. A curiosidade,
onde ela bateu os olhos, viu algo que ela ainda não conhece, ainda não pegou, ela vai ser impelida a conhecer aquilo, a querer pegar, a querer pôr na boca. Então, isso faz parte deste processo de desenvolvimento da criança. O que ela está buscando? Informações para levar para o seu córtex. Esse é o aprendizado natural da criança, onde ela se move em todas as direções, ela quer pegar de tudo, ela quer conhecer tudo, ela quer fazer tudo. A sua natureza animal a leva a isso, para que ela, então, traga informações deste aprendizado autônomo da criança e, assim, essas informações sejam registradas no córtex cerebral dela. Esse é o aprendizado autônomo. O outro é o aprendizado assistido, que é quando os pais é que estão interagindo, ensinando cada coisa para a criança. Então, há duas formas de aprendizado dela. Então, essa curiosidade, essa motricidade exagerada da criança, vai para lá, vai para cá, não para, tudo ela quer pegar, ela está tentando alimentar o seu córtex cerebral para migrar de um estado para outro. De natureza animal para natureza racional. Ela busca conhecimento.